Hoje abriu a porteira. Hoje o violador de direitos humanos é o Alexandre de Moraes. Amanhã, se nada for feito, é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o senador Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Mota. Ser sancionado ou não, queridos, agora depende de vocês. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Resumo, o Alexandre de Moraes agora é um pária no sistema financeiro internacional. A escalada é clara, primeiro revogação, depois inadmissibilidade, agora sanção oficial, bloqueio de todos os ativos, e se as instituições brasileiras decidirem desobedecer, o risco de o problema ser individual passa a ser transformado em um risco sistêmico, e aí efetivamente o Brasil quebra e paga toda a conta. Se o caos vai ou não a partir de agora, algumas pessoas estão perguntando aqui no chat, tomar conta da economia do Brasil. Nós estamos com 115 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show, o recorde do programa, e eu tenho tanta coisa para falar ainda. Desculpa, me emocionar, meio resfriado, ainda dá nisso. Eu não sei se o caos vai tomar conta da economia do Brasil, porque vai depender de como o establishment brasileiro vai reagir e como as instituições brasileiras vão reagir. E vejam, quem diz isso não sou eu. Aí nós temos mais mensagens aqui chegando que eu vou mandar para o pessoal da pauta. Não, essa já está na pauta, ótimo. O pessoal da Casa Branca fica me mandando tudo que está saindo. Mas vamos falar justamente sobre isso. Vejam, por exemplo, o que disse sobre isso o secretário do Tesouro Scott Bessent, que eu acho que não pode ser acusado de um bolsonarista, etc. O que diz o Scott Bessent, e fiquem tranquilos, eu vou citar a carta da Casa Branca aqui que alguém está falando, e eu peço aí ao João e ao Bruno para ficarem atentos às publicações que forem saindo. Eu não vou conseguir abrir tudo aqui vou até deixar o nosso grupo de pauta aqui aberto para vocês me avisarem se acontecer alguma coisa. Mas o que diz o Scott Bessent? O Scott Bessent diz o seguinte: hoje o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que utilizou a sua posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui é interessante porque o governo tem sido muito claro que não se trata apenas de Jair Bolsonaro, diz que se trata inclusive de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o caso mais icônico, mas eles citam outros casos, como nós veremos em seguida aqui no programa. Ele continua: o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. É muito importante que vocês escutem isso. O Tesouro continuará responsabilizando. Atenção, ministros, demais ministros do STF. Atenção, policiais federais, capangas. Atenção, Procurador-Geral da República. Vejam onde os senhores estão se metendo. Vejam onde os senhores estão se metendo. Vejam, continuará responsabilizando aqueles que ameacem os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. Não vamos parar por aqui. Veremos em breve as demais ameaças. Porque a responsabilização de todos que ameacem o interesse dos Estados Unidos e as liberdades fundamentais continuará acontecendo.
Hoje abriu a porteira. Hoje o violador de direitos humanos é o Alexandre de Moraes. Amanhã, se nada for feito, é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o senador Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Mota. Ser sancionado ou não, queridos, agora depende de vocês. Vejam o que disse também o secretário de Estado, Marco Rubio, muito contundente no seu pronunciamento. O que ele diz? O presidente e o Departamento do Tesouro sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o programa de sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Que isto sirva de alerta àqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. A quem será esse recado? E se toga não oferece proteção nem ao juiz que a veste, imagine aos habilitadores do regime que por ele eram protegidos. Se não tiver ficado claro até agora, o oficial sênior da diplomacia pública americana, aquele que o Jorge Pontual não sabia nem quem era e agora a Globo News está replicando, dizendo, não, é um cara de quinta categoria. Meu Deus do céu, essas pessoas, o cara é correspondente há anos, não sabe quem é quem dentro do governo americano. Por isso que Paulo Figueiredo Show tem 120 mil pessoas assistindo agora. Mas o Darren Beattie desenha, explica o desenho, desenha a explicação para não restar dúvida. O que diz Darren Beattie? Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O que diz Darren Beattie? As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes anunciadas hoje deixam claro que o presidente Trump leva com a máxima seriedade o complexo de censura e a perseguição instaurado no Brasil. Complexo de censura e perseguição instaurado no Brasil, do qual Moraes foi o principal arquiteto. Ele continua. Aqueles que foram cúmplices nas violações de direitos humanos cometidas por Moraes devem estar atentos. Aqueles que foram cúmplices nas violações de direitos humanos cometidos por Moraes e agora reconhecidas oficialmente pelos Estados Unidos, devem estar atentos. Mota e Alcolumbre, vocês sabem o que deve ser feito. Anistia ampla, geral e restrita. Uma carta dos direitos, um Bill of Rights de direitos de liberdade da internet, um projeto de lei que dê liberdade, uma emenda à Constituição que dê liberdade aos brasileiros intocáveis. Nada mais, nada menos. E se isso não fosse o suficiente, e aí nós entramos em algo que me traz uma certa satisfação pessoal, se isso não fosse o suficiente, nós tivemos também um pronunciamento oficial da Casa Branca sobre as ameaças do governo do Brasil aos Estados Unidos. A nota diz assim: Declaração de emergência nacional. Hoje, o presidente Donald J. Trump anunciou uma ordem executiva impondo uma tarifa adicional ao Brasil, elevando as tarifas para 50% como resposta a políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A ordem declara uma nova emergência nacional com base na autoridade do presidente da Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1997, a IPA, que estabelece uma tarifa adicional de 40% para enfrentar as políticas e ações incomuns e extraordinárias do governo brasileiro que prejudicam empresas norte-americanas, os direitos e liberdade de expressão de cidadãos americanos, a política externa dos Estados Unidos e a sua economia. A ordem conclui que a perseguição política, a intimidação, assédio, censura e processos judiciais movidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares dos seus apoiadores constituem graves violações de direitos humanos e minam o Estado de Direito no Brasil. Capítulo.
usando influência para proteger nossos interesses. O presidente Trump reafirma seu compromisso em defender a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra ameaças estrangeiras, inclusive por meio da proteção à liberdade de expressão, a defesa de empresas norte-americanas contra coerções ilegais, de censura e da responsabilização de violadores de direitos humanos por seu comportamento ilícito. Recentemente, membros do governo brasileiro adotaram medidas sem precedentes para coagir de forma tirânica e arbitrária empresas norte-americanas a censurar discursos políticos, banir usuários, entregar dados sensíveis de cidadãos dos Estados Unidos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo sob a ameaça de multas exorbitantes, processos criminais, congelamento de ativos ou completa exclusão do mercado brasileiro. Isso compromete não apenas a viabilidade operacional das empresas americanas no Brasil, como também os esforços dos Estados Unidos para promover eleições. Prestem atenção nessa parte. Esforços dos Estados Unidos para promover eleições livres, justas e proteger os direitos humanos fundamentais em todo o mundo. Por exemplo, desde 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem abusado da sua autoridade judicial para ameaçar, perseguir e intimidar milhares de opositores políticos, proteger aliados corruptos e reprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros da Corte, em detrimento das empresas dos Estados Unidos que operam no Brasil. O ministro Moraes emitiu centenas de ordens secretas para censurar críticos políticos. Quando empresas norte-americanas se recusaram a cumprir essas ordens, eles impôs multas elevadas, ordenou a exclusão dessas empresas do mercado de redes sociais do Brasil, ameaçou seus executivos com processos criminais e, em um dos casos, congelou os ativos de uma empresa americana no Brasil para forçá-la a obedecer. Está falando do X e do Rumble. E, claro, das outras também. Além de prender pessoas sem julgamento por postagens em redes sociais, Moraes está conduzindo o processo criminal do governo brasileiro contra Paulo Figueiredo, residente nos Estados Unidos, por declarações feitas em solo americano e tem apoiado investigações criminais contra outros cidadãos dos Estados Unidos após denúncias sobre suas graves violações de direitos humanos e atos de corrupção. E essa, meu amigo, essa é a minha doce vingança. Você tinha dúvida? Você achava que era o BRICS? Você achava que eram os BRICS que estavam causando a sanção e as tarifas ao Brasil? É? Pensa de novo. Say my name. Fala o meu nome. Fala o nome agora do pseudo-jornalista. Fala o nome do pseudo-jornalista agora. Do blogueiro. Fala o meu nome agora. Você vai ter que dizer o meu nome. Porque ele está na ordem, na proclamação da Casa Branca sobre uma emergência econômica declarada nos Estados Unidos. Não sei por que ele não botou aqui o do senador Swat Baguncinha, mas, talvez ele não saiba, mas, tá aqui. Mas não, né? Mais, em caps lock, tá aqui. Moraes está conduzindo o processo criminal do governo brasileiro contra Paulo Figueiredo, residente dos Estados Unidos, por declarações feitas em solo americano e tem apoiado investigações criminais contra outros cidadãos dos Estados Unidos. O presidente Trump está protegendo as empresas americanas da extorsão, cidadãos americanos da perseguição política, a liberdade de expressão, da censura e salvando a economia americana de ser submetida aos decretos arbitrários de um juiz estrangeiro e tirânico. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples.
apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.